Nós te louvamos, Pai. Nós bendizemos, nós glorificamos o Teu nome neste lugar. Não importa as circunstâncias, porque nós te amamos pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. É por isso que, como igreja, nós estamos aqui nesta manhã, para bendizer, para glorificar, para exaltar, para adorar ao único que é digno de ser adorado. Ó Deus, receba a adoração da Tua igreja. Prepare os nossos corações para recebermos a Tua palavra. Fala de uma maneira clara, traz uma palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra que venha do Teu trono e que faça queimar em nós, gerando em nossas vidas uma mudança de mentalidade, mudança de pensamento, que nos leva a nos comportarmos, ó Deus, não como pensamos, mas de acordo com a Tua vontade. Por isso nós te louvamos nesta manhã, não importando, ó Deus, as circunstâncias, os momentos pelos quais passamos. Tudo que queremos é a Tua presença nos basta. Receba, Senhor, o louvor e a adoração da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Sentai-vos, amados. Quero saudar a amada igreja com a graça e com a paz de Jesus Cristo, amém? Estamos vivendo esse tempo, um tempo onde eu entendo que o Senhor tem preparado a sua igreja. E quando falamos do preparo do Senhor para com a sua igreja, eu e você precisamos entender que preparo é esse. Parece que algumas pessoas ainda estão indiferentes a tudo aquilo que Deus tem falado. Mas por outro lado, eu tenho me alegrado porque eu tenho visto e ouvido pessoas dizendo: pastor, eu estou entendendo a direção que Deus está nos levando. E o interessante de tudo isso é que Deus ele está usando todos aqueles que têm assumido esse púlpito, quer seja para pregar, quer seja para ministrar o louvor, a condução do Senhor tem sido a mesma. Uma das coisas que eu e você, nesses últimos dias, precisamos entender é a graça do Senhor. Essa tecla nós vamos bater até Jesus voltar, porque enquanto eu e você não entendermos que nós não fomos apenas salvos pela graça, mas que também precisamos viver pela graça do Senhor, nós vamos trazer ainda muita legalidade, muita lei, muito peso, muito julgamento sobre a nossa vida, e vamos ser instrumentos nas mãos de Satanás para julgar o outro. Mas isso está acabando e vai acabar na nossa igreja em nome de Jesus, amém ou não? Porque não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário que nós estamos aqui, amém? Abre a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Para os novos aí no Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós vamos falar nesta manhã sobre o tema rejeitando toda mentalidade de reprovação. Nós não vamos estar mais numa posição de estar reprovando o outro, julgando o outro, condenando o outro, mas nós vamos rejeitar toda esta mentalidade. Muitas vezes nem falamos, mas na nossa mente está o julgamento. Estamos muitas vezes olhando para o outro por causa de um deslize, por causa de uma fraqueza, e já nos colocamos numa posição de juízes, e não só julgamos, mas já damos a sentença final, está condenado e pronto. Nós vamos rejeitar
toda mentalidade de reprovação. Diga amém. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, mesmo depois da leitura, porque eu quero ler apenas os 4 primeiros versículos. E depois nós vamos continuar lendo esse capítulo, porque Deus ele vai ministrar ao nosso coração esta manhã, em todo esse capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Os 4 primeiros versos diz assim: E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Amém? Na palavra de Deus, nós precisamos entender que os nomes, eles têm um significado espiritual. Toda vez que você olha para a palavra de Deus e vê algum nome, aquele nome, ele tem um significado espiritual. Às vezes eu me preocupo como os pais estão colocando nome nos seus filhos. Você precisa buscar o significado. Você aí que é jovem, que ainda sonha em ter filhos, quando for colocar o nome num filho, procura o significado, para que haja um entendimento acerca disso. Então nós vimos aqui Golias de Gate, amém? Vamos entender o significado do nome Golias. Golias quer dizer expor, descobrir, remover, ou um outro significado, ir para o exílio. Então entenda o significado do nome Golias: expor, descobrir, remover, ou num sentido outro, ir para o exílio. O texto diz sobre Golias de Gate. O que quer dizer Gate? Gate é lagar. O que é o lagar? Lagar é o lugar onde se prensa uvas. É um lugar onde se colocava as uvas no tempo da colheita e vinham homens e pisavam essas uvas, pisavam o lagar. Quando nós olhamos para Apocalipse, nós começamos a entender, e Apocalipse, eu quero que você leia comigo, Apocalipse capítulo 19, verso 15, sem perder esse texto. Eu vou ler rapidamente, você pode anotar. Diz assim: E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então o que nos dá esse significado aqui em Apocalipse, pensando aqui no lagar? Em termos de tipologia, o lagar aponta para a ira de Deus contra os inimigos e contra os seus seguidores. Então toda vez que você vê lagar ali, você vai entender que é uma referência à ira de Deus contra os inimigos e contra aqueles que seguem o inimigo. Os seguidores do inimigo, a ira de Deus se manifesta. Então, o lagar é um tipo da ira de Deus. Amém? Vamos colocar tudo isso junto aqui para a gente entender. Golias de Gate, aquele que foi expulso e exilado por causa da ira de Deus. Amém? Você está entendendo isso aqui? Golias de Gate, aquele que foi expulso e exilado por causa da ira de Deus. E aí, nós avançando nisso aqui, o sentido dessas duas palavras também mostra a obra do maligno, quando vem contra a minha vida e contra a sua vida. Porque o alvo do diabo é fazer com que
eu e você nos sintamos sempre expostos e envergonhados. Então, quando permitimos tais pensamentos em nossa mente, nós perdemos o senso da presença de Deus. Todas as vezes que eu vou permitindo algum pensamento de reprovação, automaticamente eu estou dando lugar ao inimigo, e eu também me sinto realmente distante daquilo que Deus tem para mim. Então, Golias de Gate significa aquele que foi expulso e exilado por causa da ira de Deus. Então, vamos avançar aqui. Golias, ele era o quê? Me ajuda aí. Filisteu. Ok? Golias, ele era filisteu. Filisteu, no hebraico, quer dizer palache. E o significado no português é aquele que rola no pó. Vamos guardar essas 3 palavras aí. Porque tudo isso aponta para algo muito tremendo que Deus quer ministrar ao meu e ao seu coração nesta manhã. Depois da queda do homem, Deus, ele amaldiçoou quem? A serpente. O que ele disse para a serpente? Que ela vai rastejar e que o alimento dela seria o quê? O pó da terra. Amém? Vocês estão comigo? Estão entendendo isso? Então vamos entender essa questão aqui. Isso mostra de uma maneira muito clara que o pó da terra simboliza a carne do homem. Assim a carne, com os seus desejos, se tornou alimento do diabo. Todas as vezes que eu não entendo a graça de Deus e ando debaixo da lei e começo a julgar e a reprovar os outros e a minha atitude, e começo a olhar para as pessoas no sentido de acusação, de reprovação, e começo a me deixar levar pelos desejos da carne, pela vontade da carne, isso realmente se torna alimento para o diabo, porque é disso que o diabo se alimenta, do pó da terra, dos desejos da carne. Então, quando nós olhamos para esse texto, e nós conhecemos bem esse texto, nós sabemos ali o que estava acontecendo. Estava acontecendo um desafio entre os israelitas e os filisteus. Um estava num lado do vale, outro do monte, e outro no monte. Existia um vale no meio. E a proposta dos filisteus era o seguinte: eu vou mandar um homem nosso, e vocês mandam um homem de vocês. Aquele que vencer se rende para servir ao outro. Então não vamos expor os nossos exércitos. E aí eles mandam Golias. E qual era a arma principal de Golias? As palavras. A intimidação pelas palavras. Ele estava ali afrontando o povo de Israel e o Deus de Israel. Ele estava intimidando por palavras, ele estava trazendo vergonha. Ele estava trazendo justamente acusação sobre o povo de Israel. Isso mostra aqui que os filisteus, eles simbolizam um espírito maligno. E esse espírito se alimenta do pó da terra, mas também procura fazer com que nos sintamos sujos e debaixo de condenação. Todas as vezes que eu me sinto sujo, debaixo de condenação, porque alguém ou eu mesmo, por uma falha minha, eu estou cedendo a um espírito maligno. Fala, misericórdia. E é exatamente isso, filho. Eu não sei quantas vezes você se sentiu assim, condenado, com peso, porque você deu um vacilo na sua caminhada. Puxa, Deus foi tão bom comigo, tão fiel, e agora eu fiz isso, agora eu saí da presença. E aí vem esse espírito de condenação, ou alguém é usado pelo inimigo para te condenar, para apontar o dedo para a sua vida. E aí você começa a sentir o peso, tudo isso está relacionado com aquilo que falamos. Eu quero avançar com você e falar um pouco sobre
esse homem aí. De manhã está difícil ver, né? Mas isso é um tipo de Golias. Eu quero que você pense na vestimenta de Golias. Tudo que Golias usava era de bronze. O capacete era de bronze. A couraça era de bronze. E ele tinha nas pernas uma caneleira também de bronze. E eu quero falar sobre o capacete de bronze com vocês. Vamos para a Bíblia de novo? Capítulo 17, vamos ler de 5 a 7. Trazia na cabeça um capacete e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 siclos de quê? E trazia sempre grevas de bronze por cima dos seus pés, ou seja, caneleiras, e um escudo de bronze entre os seus ombros. Então, a respeito de Golias, disse que era um gigante com mais de 3 metros de altura, o qual tinha na cabeça um capacete de bronze. E na palavra de Deus, os metais são simbólicos. Quando você vê metais na Bíblia, eles apontam para alguma coisa. Eles são símbolos de alguma coisa. Vamos entender ali o ouro. O ouro representa o quê? A glória de Deus. Então, quando você vê ouro na Bíblia, fala da presença, da glória, da justiça do Senhor. Quando a gente vê prata na Bíblia, fala sobre a redenção. O preço foi pago. Amém? Nós somos redimidos. E Jesus, para ir à cruz, ele foi traído. E o traidor recebeu o quê? Hein? Está agarrado aí. É o quê? 30 moedas de prata. Então a prata aponta para a redenção. O Senhor, ele nos redimiu. O Senhor, ele nos trouxe de volta para a sua presença. Então, quando você vê prata na Bíblia, está apontando justamente para a redenção. Mas quando a gente vê bronze na Bíblia, está falando sobre juízo e condenação. Toda vez que você lê bronze na Bíblia, aponta para juízo e para condenação. E aí, nós olhamos para Golias e começamos a ver em Golias que tudo que ele tinha era de quê? Bronze. Amém? O que Golias estava fazendo com o povo de Israel? Julgando, condenando, intimidando pela palavra, colocando peso sobre o povo de Deus. Um capacete de bronze tipifica uma mentalidade de condenação. Um capacete de bronze, ele aponta para alguém que tem uma mente que condena o tempo todo os outros. No peito havia uma couraça de bronze, indicando que o seu coração era cheio de mentalidade de condenação e julgamento. Ele não tinha nenhum amor pelas pessoas. Nas suas pernas havia caneleiras de bronze, indicando que ele estava firmado na condenação. Tudo o que ele faz, e onde quer que vá, é para acusar, julgar e condenar. Tudo sobre Golias é bronze. Quem está entendendo isso aqui? Tudo sobre Golias é bronze. E esta é a razão porque é tão importante para nós ouvirmos sempre o Evangelho da Graça, porque o bronze é algo fora da presença do Senhor. O bronze é algo que não está na presença de Deus, é algo fora da presença do Senhor. Lembram da construção do tabernáculo? O tabernáculo tinha várias partes. Uma das partes era chamado átrio, era fora do tabernáculo. Ali no átrio do tabernáculo, que não era propriamente dentro ainda, estava ali um altar de bronze, fora.
do lugar santo, do lugar onde estava a presença de Deus. Quando você entrava no lugar santo e no lugar santo dos santos, tudo que tinha lá dentro era de ouro, mas fora do tabernáculo era de bronze. Então, quando nós pensamos em bronze, nós pensamos em algo fora da presença do Senhor, algo que não está na presença do Senhor. E aí, nós começamos justamente a avançar nesse propósito para entender o grande amor de Deus, porque lá dentro, no lugar santo, o ouro fala da justiça de Deus, e quanto mais distante você está de Deus, mais você condena e julga os outros. Quanto mais longe nós estamos do Senhor, mais nós julgamos e condenamos os outros. Não responde para mim, mas para você mesmo. A sua atitude hoje tem sido de julgar e condenar? Se tem sido essa, você está longe de Deus. Mas quando pensamos no contrário, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê o ouro da justificação do Senhor cobrindo quem? O seu esposo, a sua esposa, os seus irmãos, aqueles que estão ao seu redor. Quanto mais você se aproxima da justiça de Deus, da presença dEle, mais você realmente vai ver as pessoas que estão ao seu redor como o Senhor vê. Porque na presença de Deus, nós vemos todos com o ouro da justificação que vem pelo sangue de Jesus. Diga amém. É assim que eu vou ver o meu irmão, filho. É assim que eu vou ver o próximo. Se eu ver o meu irmão pecando, falhando, eu não vou julgá-lo. Eu vou entender que Jesus já pagou o preço por ele. Já morreu naquela cruz, já derramou o seu sangue. E eu vou amar esse irmão, vou abraçar ele, vem cá. Vamos caminhar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu estou com você nessa caminhada. Você vai vencer essa sua limitação, porque o Senhor já pagou o preço pelo seu pecado. É assim que nós entendemos a graça e o amor de Deus. Então, pensando no capacete de bronze, nós entendemos que tudo sobre Golias é bronze. E aí, o que eu e você precisamos fazer? O que, igreja? Então fala comigo assim: eu rejeito o capacete de bronze. Amém. Nós precisamos rejeitar isso em nome de Jesus. Versículo 24. Sua Bíblia está aberta comigo, né? 24 a 27 diz assim: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei vai fazer o que, igreja? O enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Diga amém. Vamos pensar aqui. Davi estava interessado em quê? Fala comigo, na recompensa. Fala. Davi estava interessado na recompensa. Você já tinha pensado nisso? Percebe, filho? Às vezes a gente fica com uma posição de falsa humildade. Não, estou fazendo isso, mas não estou interessado em nada. Davi estava interessado sim. Riquezas, ser genro do rei e a sua família estar livre de impostos. Tanto que ele pergunta uma vez, deram a resposta para ele, depois ele pergunta de novo.
O que mesmo que o rei falou que vai fazer com aquele que vencer? Você vai ser rico. Você vai casar com a minha filha. E a sua família vai estar livre de impostos. Entenda uma coisa, igreja. Deus, Ele se alegra quando desejamos receber a recompensa. Diga amém. Deus, Ele se alegra com isso. O prazer de Deus é me abençoar, é te abençoar. O prazer de Deus é prosperar a minha vida e a sua vida. A recompensa é para aquele que quer tirar a reprovação e condenação de Golias sobre Israel. Se você tem no coração o desejo de tirar a reprovação e a condenação da sua igreja, Deus vai te recompensar e o prazer dele é te recompensar. Diga amém. Uma das coisas que hoje Deus mais prima, Deus mais quer, é tirar realmente esse bronze do meio da sua igreja. Esse espírito de condenação, acusação, reprovação e julgamento dentro da igreja. Se você se levantar para ser realmente alguém que vai guerrear contra isso aqui dentro, Deus vai te recompensar. Amém ou não? Filho, às vezes nós não avançamos mais, não conquistamos mais. Estamos vivendo momentos difíceis, porque ainda há em nós muito julgamento, muita reprovação, muita condenação. E aí eu e você precisamos entender isso. A palavra afronta aqui por Golias é repetida o tempo todo, pois ela mostra o real interesse do diabo. E nesse momento é o que eu quero destacar com você, algo aqui tremendo, algo que traz revelação de Deus e que talvez eu e você ainda não tínhamos observado nesse texto. Olha só o que o irmão mais velho de Davi, quando ele entra em cena, e o que ele realmente faz, ele diz, volta ao texto comigo, verso 28. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Verso 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra quem, igreja? Contra? Quem era Eliabe? O irmão mais velho de Davi. E a ira de Eliabe se acende contra o seu irmão. Vamos entender isso. E diz, por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? Entenda uma coisa, abre o teu coração, abre a tua mente agora. Uma coisa, igreja, é quando o inimigo nos reprova e nos condena. Outra é quando os próprios irmãos fazem isso. Uma coisa é quando o inimigo vem nos reprovar, nos condenar e nos julgar. Uma outra coisa é quando os próprios irmãos fazem isso. Davi estava ali, nas boas intenções. Ele veio trazer comida. O pai mandou ele trazer comida. Amém? O pai mandou ele trazer comida para os seus irmãos. E aí ele vê aquela situação. Então ele procura saber o que de fato estava acontecendo. E aí o irmão se ira contra Davi. E começa a tentar colocá-lo para baixo. Começa a tentar colocar ele, diminuir ele. Golias já estava fazendo isso. E o irmão diz, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas?
Eu conheço a tua presunção. Eu sei quem você é, Davi. Não sabe nada. Não conhece. Então, enquanto Golias, o inimigo, está criticando, julgando, reprovando, tudo bem. Porque nós sabemos contra quem nós estamos lutando. Mas quando os próprios irmãos fazem isso, filho, isso dói. Nós precisamos rejeitar o capacete de bronze. Nós precisamos rejeitar isso em nome de Jesus. Porque assim percebemos que o capacete de bronze, ele não estava apenas na cabeça de Golias, mas estava na cabeça dos irmãos também. Precisamos eliminar de nossa vida toda a mentalidade de Golias. Não acusamos ou condenamos nossos irmãos, mas acusamos e condenamos o diabo, diga amém. A ele sim, mas os irmãos não. Porque se tem alguém caído, se tem alguém fraquejando, é porque o diabo foi vitorioso na vida dele. Então a nossa condenação é contra o diabo que induziu o nosso irmão ao erro. Mas o irmão não, a gente pega no colo. A gente carrega, a gente suporta uns aos outros. É assim que devemos caminhar. É nessa direção que precisamos avançar. Então qual a resposta certa para isso? Precisamos fazer como Davi. O que Davi fez, filho? Quando ele foi acusado pelo próprio irmão. Volte ao texto comigo. Vamos avaliar esse texto. Verso 30. E desviou-se dele para outro. E falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. O que Davi fez? Se desviou dele. Quando o irmão estava falando, ele simplesmente dá as costas, ele ignora. Quando pessoas tentarem condená-lo ou acusá-lo, não tente se justificar, não responda a críticas, não responda a censuras, reprovações e condenações. Vire as costas e ignore. Amém? Está vindo a condenação, a acusação, vira as costas, deixa lá, filho. Não responda, não entra nessa contenda, não entre nessa briga. Não entre nessa causa. Ignore, dá as costas, prossiga. Você tem um alvo e o alvo é Cristo. Você tem uma meta e a meta é fazer a obra do Senhor, amém? Então vire as costas, ignore e avance e continue perguntando. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer remover da vida da igreja o espírito de reprovação, condenação e medo. Você crê nisso, amém ou não? Deus, Ele quer, Ele já começou a fazer e Ele é fiel para completar essa obra. Vamos permitir que o Senhor retire de nós o capacete de bronze. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, por favor. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã para que possamos rejeitar toda mentalidade de reprovação. Nós não temos parte com Golias de Gate, com nenhum filisteu, com nenhuma obra maligna. Nós estamos justamente debaixo da justiça de Deus e o ouro aponta para isso. E fomos alcançados pela prata, pela redenção, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Bronze não faz parte da minha e da sua vida. Tudo que se fala de bronze é de Golias. E quando se fala em Golias, se fala sobre o inimigo. Nós estamos debaixo da graça e vamos amar os irmãos debaixo da graça, entendendo
que não merecemos, mas a graça nos alcançou e alcançou o nosso irmão também, filho. E eu entendo que quanto mais liberamos graça sobre os irmãos, mais eles vão entender o quanto são amados e vão se fortalecer para fugir de tudo aquilo que é pecado. Nós não precisamos reprovar e condenar e julgar ninguém, porque o diabo já faz isso. Nós precisamos amar e dizer para o irmão: ó irmão, eu estou aqui com você, apoia aqui no meu ombro, vamos caminhar juntos. O Senhor te ama, o Senhor vai te dar a vitória, o Senhor vai te fazer se levantar neste tempo de queda, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Rejeite todo o capacete de bronze e vamos permitir que o Senhor tire de nós nesta manhã e que possamos viver totalmente para o Senhor. Deus, nós estamos aqui porque amamos o Senhor sobre todas as coisas. Nós bendizemos, nós glorificamos o teu santo nome neste lugar. Reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. E não há nada que queiramos mais do que a tua presença. Por isso, traz uma nova mentalidade, um novo entendimento. Rejeitamos, Pai, todo pensamento de reprovação, toda mentalidade de julgamento ao nosso irmão. Porque o nosso ataque, a nossa luta, a nossa guerra é contra o inimigo que se levanta neste tempo. Somos a igreja do Senhor, amamos uns aos outros, estamos debaixo da tua graça, alcançados pelo teu favor e queremos continuar vivendo para o Senhor. Por isso, Pai, se tem alguém aqui nesta manhã com peso, com condenação sobre a sua própria vida ou sobre a vida de outro, ó Deus, liberta agora em nome de Jesus. Tira o capacete de bronze agora em nome de Jesus. Dá-nos uma nova mentalidade. Queremos estar firmados na tua presença e andar, ó Deus, na direção totalmente do Senhor. Oramos assim, Pai, crendo na vitória, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, igreja? Se Deus assim permitir, nós vamos continuar falando um pouco sobre isso na quarta-feira. Então venha quarta-feira, porque Deus é aquele que quer continuar ministrando ao nosso coração nesta direção. Nós estamos chegando ao final do culto, só quero dizer...